João capítulo 12, versículo 24. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Isso está falando sobre a lei da natureza. Dê uma olhada aqui. Suponha que haja um grão de trigo aqui. Como comemos muito pão, digamos que este é um grão de trigo. Suponha que tem um grão de trigo em cima desta mesa. Se deixarem aqui por 1 ano, quantos grãos de trigo haveria em cima desta mesa até então, depois de 1 ano? Mesmo que estivesse lá por 1 ano, ainda haveria apenas 1 grão de trigo. Sabe por quê? É porque não morreu. Agora, digamos que há um solo aqui e um grão de trigo cai aqui assim. Ele precisa ser enterrado no solo. Se for enterrado, o que acontece é que a casca morre, e então as raízes se formam assim, e um broto sobe assim. Isso significa a ressurreição. À medida que este broto brota, ele forma folhas e caule. Esse 1 grão de trigo dá muito fruto, tem muitos descendentes. Ele se multiplicará 30 vezes, 60 vezes ou 100 vezes. Talvez estejam pensando, isso é natural, do que está falando? Mas o que isso significa? Esta é uma semente. Uma semente. Quando o casco de uma semente morre, a vida então se levanta novamente de dentro da semente, e ela dá muito fruto. É isso o que significa. Por que Jesus falou sobre isso? Dê uma olhada aqui. Dentro da história da humanidade, usaremos esta cruz para representar Jesus. Porque Jesus veio a este mundo, Jesus é o Filho de Deus. O nome do Filho de Deus é Jesus. Jesus veio como uma semente. Uma semente. Jesus é a semente. E assim, Jesus morreu na cruz. E ele ressuscitou. Esta é a verdade. E assim, através deste único Filho, Jesus, muitos filhos estão no processo de nascer dentro da história da humanidade. Agora, por favor, ouçam. Ouçam atentamente. Qual é o significado da história da humanidade? É que Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus, a este mundo como a semente. E a história é o processo de muitos outros filhos nascendo através dele. Deus enviou Jesus, seu Filho unigênito, a este mundo como a semente. E a história da humanidade é o processo de muitos mais filhos nascendo através dele. Vamos à Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o que diz aqui. O que isso está dizendo é que quando Jesus veio a este mundo, ele era o Filho unigênito. O Filho unigênito. Mas este Filho único, quando um filho nasce em uma família, ele é o único filho. Mas se o segundo filho nasce, ele não é mais o único filho. Agora ele se torna o filho primogênito. Quando ele nasce, ele é o único filho. Mas uma vez que seu irmão mais novo nasce, ele se torna o filho primogênito. Olha o que diz aqui, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque Deus enviou Jesus a este mundo, no início, ele foi enviado como o Filho unigênito. Mas, se muitos irmãos mais novos nascessem através de Jesus, ele se tornaria o primogênito. Então, qual é o significado por trás da história da humanidade? Jesus é a semente da vida. Ele veio como a semente pelo nome do Filho de Deus. E se nascemos de novo, através de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Este é o propósito da história. Mas, você nasceu como filho de Deus? Você nasceu como um filho de Deus? Há uma grande tendência para as pessoas entenderem mal este ponto. Deixe-me explicar o que quero dizer. Talvez, por exemplo, um amigo lhe diga, por que você não vem à igreja comigo? Então você vai com seu amigo e você não quer se sentar na frente, então senta na parte de trás. Então, o pastor diz, vamos orar, e conduz as orações dizendo, Deus nosso Pai, nós te agradecemos.
E ele continua e termina com as palavras: oramos em nome de Jesus, amém. Ao ouvir isso algumas vezes, pode pensar: ah, eu vejo, então Deus é meu Pai, então eu preciso orar assim também. Depois de entender isso, então começa a orar sozinho em casa antes das refeições. Quando sua comida é colocada diante de você, ora dizendo: Deus, meu Pai, eu te agradeço. Você sabe que tipo de filho isso faz de você? Você é um filho falso. Esse não é um filho verdadeiro. Quando se trata de um filho verdadeiro, é quando o Espírito Santo vem a uma pessoa e, através do Espírito Santo, ela nasce de novo. É quando ela se torna um verdadeiro filho de Deus. O problema é que há um grande número de pessoas que não passam por esse processo e elas se enganam pensando que são filhos. Tem muita gente assim. Eu também fui assim por 39 anos. Por 10 anos trabalhei como pastor, embora não fosse filho de Deus. Este não é apenas um problema sério, é um problema extremamente sério. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Por favor, repita isso depois de mim. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se uma pessoa não tem o Espírito de Cristo, ela não pertence a Cristo, não é? O que é o Espírito de Cristo? O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo, pode dizer: eu sou um cristão e Deus é meu Pai. Mas isso não é realmente verdade. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Como Deus faz para gerar filhos de Deus, a maneira pela qual Deus gera filhos de Deus é através da palavra da verdade. Da última vez, eu contei meu testemunho de como eu nasci de novo. Mas, mesmo antes disso, eu acreditava em tudo na Bíblia. Eu acreditava 100% na Bíblia, mas eu só acreditava nela em teoria. Eu não tinha chegado a entender a verdade da Bíblia em minha consciência. Mas, quando eu entendi em minha consciência a verdade através da palavra da Bíblia, nasci de novo como filho de Deus. Foi só aí, então, que conheci o amor de Deus. Quando eu tinha 12 anos de idade, minha mãe, a pessoa que me amava mais do que qualquer outra pessoa, faleceu, e eu perdi a certeza do significado da vida neste mundo. Sempre parecia que havia um buraco no meu coração. Eu me sentia assim o tempo todo. Foi assim também quando eu estava trabalhando como pastor. Ao mesmo tempo, eu estava perturbado em minha consciência. Senti que minha vida era muito difícil de suportar. Mas então, um dia, eu percebi essa verdade e vim a conhecer o amor de Deus. Naquele dia, a saudade que eu sempre tive de minha mãe estava resolvida em meu coração. Naquele dia, conheci o amor de Deus, que é maior do que todo o amor que minha mãe me deu. As pessoas nascem neste mundo e, quando bebês, amam suas mães. Quando ficam um pouco mais velhos, amam seus amigos. E quando ficam mais velhos ainda, amam alguém do sexo oposto. Quando eles se apaixonam e se casam, seu amor dá frutos em forma de filhos. Mesmo assim, eles não sentem satisfação completa. Cansam-se. Seu amor muda. É o que acontece. Mas há um amor perfeito que está em um nível mais alto do que este. Se conhecerem o amor de Deus, ele é eterno. Nesse momento, descobrem que todos os seus valores estão de cabeça para baixo. É para isso que as pessoas estão vivendo nesta terra. Por favor, repita depois de mim. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Uma vez que entende esta verdade, a liberdade vem ao seu coração e à sua consciência. A alegria vem ao seu coração. Fiquei realmente espantado. O que teria sido de mim se eu tivesse vivido toda a minha vida sem nunca ter vindo a conhecer essa verdade? Quando encontrei essa verdade, eu não tinha uma casa própria ou qualquer grande fortuna, mas eu me perguntava se havia alguém no mundo inteiro que fosse mais feliz do que eu. Eu vivi com esses pensamentos e ainda estou vivendo com esses pensamentos.
A história da humanidade existe para que o homem descubra o amor de Deus. Isso é o que acontece quando uma pessoa nasce como um filho de Deus. Este mundo eterno perfeito de amor, onde não há morte, nem tristeza, nem doença, nem fome, nem guerra. Já que Deus é perfeito, o mundo tem que ser criado perfeito. O homem tem que ser criado perfeito, para que Deus realmente seja Deus. Não acham?